Cristo, o firme fundamento da nossa casa. Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, verso 38. Famosa passagem quando Jesus vai à casa de Lázaro, Marta e Maria. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se é um verbo não muito usual, comum para nós, mas ele significa parar todo o nosso movimento. Você sentar e se aquietar. Assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta, ao contrário de Maria, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado por essa manhã, onde a gente pode, em família, prestar o nosso culto ao Senhor Jesus nesse primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que anunciaram que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor havia saído não só da sepultura, mas havia vencido o inferno, vencido a morte e trazido a esperança da vida eterna para todos aqueles que em Ti acreditam. Pai, vem falar conosco nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito ministre princípios e valores do Teu reino a respeito da nossa casa, da nossa família. Deus tem nos ensinado nesse ano que a nossa família de verdade é o nosso bem maior, Pai. E muitas vezes nós estamos inquietos e agitados como Marta, preocupados com tantas coisas, mas que nesta manhã o Senhor nos ensine e nos ajude a tomar a decisão de escolher a melhor parte, de sentar, de confiar, de crer, de viver a palavra que sai da boca do Senhor, para que os nossos dias sejam dias saudáveis e abençoados junto dos nossos lares, com as nossas famílias. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Marta significa o nome próprio dela, protetora do lar. E ela estava seguindo à risca, cuidando de cada detalhe de receber não mais um amigo da família, mas alguém muito especial para ela e para sua família, que era o próprio Senhor Jesus. E ela preparou um banquete, pensa, entrada, bebida, aperitivo, o prato principal, sobremesa. Foi assim. Qualquer um de nós ia amar estar naquele banquete. Só que enquanto ela estava ali nessa função da arrumação e de servir a Jesus e todo mundo que estava na casa, Maria, que era sua irmã,
ela meio que deixou todo o serviço de lado, ela sentou literalmente nos pés de Jesus e dali não saiu mais. E Maria significa o nome próprio, amada de Deus. Maria significa cheia da graça. E literalmente ela entendeu, não apenas sentiu, mas viveu essa experiência de fato, de verdade, ser amada por Deus. E quando nós entendemos esse amor que Deus tem por nós, nosso posicionamento e a nossa postura dentro da nossa casa, com a nossa família, ela muda. Quantas vezes nós fazemos o papel do diabo dentro da nossa casa, gente? Como assim, pastor? Credo, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. A palavra diabo significa acusador. Quantas vezes tu não acusou teu marido, a tua esposa, a tua sogra, teu sogro, algum familiar, de algo ruim que aconteceu? Ah, a culpa é dela, foi você, tá vendo? Quem faz isso é o diabo, gente. Ou quantas vezes você quis fazer o papel do Espírito Santo na vida de alguém da tua família? Ó, tu tá em pecado, hein? Para com isso, hein? Isso o quê? Pipipi. Mas quem convence não é o Espírito Santo? É a gente? É no muito falar, é no ser chato, é tá pisando no calo, é tá mexendo na ferida. A pessoa sabe que tá errada. Aí tu vai lá mexer na ferida dela. Mais fácil ficar quieto, boca fechada, não entra mosca. Quantas vezes você já falou de Jesus para eles e eles vêm aí para você? Então começa a fazer diferente, começa a falar deles para Jesus. Isso é orar por eles e deixa Deus trabalhar. Ou quantas vezes você alimentou um sentimento de culpa e condenação, de repente, porque os teus filhos hoje não estão na igreja, já cresceram, estão adultos, estão vivendo a vida deles, você puxa a vida, mas quando eles eram pequenos eu levava para a igreja, agora cresceram, não quer mais ir comigo. E o diabo está aí te culpando, te condenando, e você fica mal por isso. Você ensinou, você instruiu, você educou, você deu amor, você deu alimento, você fez tudo o que tinha que fazer. Agora, tão adulto, a decisão de estar no corpo de Cristo, estar congregando, envolvido igual você, é dele com Deus. Mas a semente que você plantou no coração dele está lá germinando, vai estar frutificando, porque a Bíblia fala em Provérbios, ensina, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, porque até quando ele ficar grande ele não vai se desviar. Então deixa eles com Deus. Às vezes a gente acha que é a gente que vai fazer. Se Deus não fizer, tu acha que tu vai fazer? É muita pretensão tua. Então, nessa narrativa a gente vê essa contrapartida das irmãs, né? Uma que estava ali e a outra que estava lá. Marta não estava errada, porque alguém tinha que fazer. Só que aquilo que ela estava dando importância maior, na verdade, tinha sua importância, mas não tão quão importante era o de estar recebendo do próprio Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa sensibilidade, essa coerência, esse discernimento, de saber de fato o que é mais importante para a nossa família, gente. No Natal agora vão ser os presentes, sejam eles na minha época eram R$1,99, mas agora é tudo 10, já subiu um pouquinho. Ou um iPhone 17, ou uma prancha zero, ou uma roupa de borracha, uma bola, um videogame. Um videogame na minha época era o Odyssey, era o Atari, hoje em dia já está 5 mil um videogame, ainda bem que eu não gosto mais de videogame. Dá uma bola, dá uma funda, dá uma bolinha de gude, dá uma... Hã? Quê? É mais saudável também e mais barato. Ou será que mais importante do que os presentes é a presença dos pais na vida dos seus filhos?
A vida está passando, gente, e as pessoas não estão se dando conta que a família é o bem maior delas. E às vezes só vai querer dar valor depois que perde, que a pessoa parte. E lá, naquele momento de despedida, a gente vê que nem gaveta tem um caixão. E não vai levar nada. Então por que não amar mais, não abraçar mais, não beijar mais, não visitar mais? Deus está nos dando a chance de recomeçar e de viver um tempo novo, um relacionamento saudável com a nossa família, gente. E o que a gente vai fazer com isso? Porque às vezes a gente está igual Marta, né? Preocupado com tanta coisa. E despreza o principal. Você sabia que os próprios pais de Jesus, certa vez esqueceram ele dentro da igreja? E se os pais de Jesus fizeram isso, imagina a gente. Lucas, capítulo 2, versículo 42 até o 52. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, imagine o desespero já de Maria e de José. Não está lá na caravana do Salim, não está no Abraão, não, meu Deus, onde é que está esse guri? O pessoal do Paraná fala piá, né? Esse piá. Não achava, gente. Tiveram que regressar para Jerusalém, procurar lá, de repente fizeram até a fotografia dele, procura-se, né? Desaparecido, enfim. 3 dias depois, gente, imagina. Às vezes você perde de vista lá no shopping, no mercado, ali uns segundos, o teu coração já diz que o mundo para de você. 3 dias depois, gente. O acharam aonde? No templo, na igreja, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco, teu pai e eu, aflitos? Estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em quê? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quantas vezes a gente faz que nem a família de Jesus? Viemos no culto e deixamos Jesus na igreja. Voltamos para casa e continuamos a mesma coisa. É a mesma picuinha, a mesma briguinha, a mesma discussão, a mesma ladainha. As coisas não mudam, não são transformadas, não há uma revolução do amor porque a gente deixa Jesus na igreja. A gente vive uma religião e não um relacionamento com Ele. Eles foram se dar conta depois de um dia. E aí a gente se dá conta que Jesus não foi para casa conosco quando as brigas começam. Puxa, deixamos a palavra que o pastor ministrou lá na igreja. É que nós não vamos viver essa mensagem desse mês da família, meu bem maior, dentro da minha própria casa? Entra por um ouvido, sai por outro e as coisas não mudam. Está na hora de nós virmos à igreja, trazermos Jesus, adorarmos Ele aqui, vivemos tudo que Ele tem para nós aqui como família da fé, e quando voltarmos para casa Ele conosco. Ele se fazer presente, a palavra dele, a Bíblia diz que Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Então, isso aqui não é uma
teoria, gente. Isso aqui é prática. Certa vez um casal de português veio para cá nas décadas de 80, época do videocassete ainda. Quem lembra das videolocadoras? Era uma loucura. E aí os portugueses viram no hotel uma fita cassete de academia, o pessoal tudo bonito, sarado, malhando, né? Naquela época era mais aeróbica, né? Chamava ginástica aeróbica. Ô pastor, tu tá velho mesmo. E aí eles viram, ô Maria, ô João, vamos levar para Lisboa, vamos levar para lá que nós vamos ficar igual eles. Compraram a fita, levaram para Portugal lá, e depois de 30 dias, estavam os dois lá do mesmo jeito. Não tinha mudado nada. Por quê? Porque eles só assistiam. Entendeu? Eles não se exercitavam, eles só assistiam. E quantos de nós viemos à igreja e somos apenas espectadores? A gente assiste o culto, a gente até bate palma, canta, mas nem sabe o que está cantando, para quem está cantando. Volta para casa como se Jesus tivesse ficado dentro da igreja. Está na hora de nós termos essa intimidade, esse relacionamento que Maria entendeu. Ela falou, ele é o meu Salvador, ele é o meu Rei. Com todo respeito, mano, olha, agora não é hora de mexer em comida, agora é hora de sentar e ouvir o que ele tem para nós. Há tempo para todas as coisas. E é tempo de Cristo para a nossa família, é tempo de Cristo para a vida dos nossos filhos. Porque se você, mãe e pai, não sentar e ler historinha da Bíblia para os teus filhos, vai saber o que os professores estão contando de historinha lá dentro da escola para eles? O que os amiguinhos estão falando para eles que é legal e para eles serem aceitos nos dias de hoje? Mas quando eles entenderem que já foram aceitos e amados pelo próprio Deus, o Criador do universo, e que eles são filhos amados desse Deus que os amou de tal maneira que entregou o próprio Filho para morrer, para salvar eles naquela cruz, você acha que ele vai ter problema de identidade quando chegar numa faculdade? Ele vai estar bem resolvido, ele vai evangelizar lá, ele vai pregar, ele vai dizer, ô professor, o senhor me desculpe, mas o senhor está viajando na maionese. Senta aqui que eu vou te ensinar a verdade. Porque os nossos filhos serão como flechas na nossa aljava, eles vão mais longe que nós. Mas de quem é a responsabilidade de preparar eles? Dos pais. É nossa. O nosso dever é ensiná-los e a revelar Cristo para a vida deles. O nosso primeiro ministério, gente, não é aqui na igreja. É dentro da nossa casa. É levar Jesus para os nossos filhos, para os nossos familiares. Aí às vezes você está de bicudo, não quer saber da tua família porque eles nem convertidos são ainda. Pois é, mas você precisa ir lá pregar para eles. Não precisa necessariamente falar. Viva o evangelho, dê bom testemunho. Você vai ser sal da terra e luz do mundo. Eles vão começar a ter essa sede, essa necessidade de se relacionar com Cristo que você vive. Não é enfiar a goela abaixo, não é mandando eles para o inferno, não é dizendo numa data comemorativa de alguém que tem aniversário ou festividade da família, não, hoje tem um culto, eu vou para a igreja. Não, o teu lugar e o teu culto vai ser lá da tua casa, com a tua família. A igreja vai estar aberta aqui, alguém vai estar cultuando, alguém vai estar vindo, não se preocupa. A gente está maduro para isso, gente. Não vou ficar depressivo porque você não veio num culto, pelo amor de Deus. Rebequinha, minha filha, hoje, pai, tá para descer. Descer o quê, minha filha? Né? A mulher sabe o que eu estou falando. Pastora já não precisa mais disso, graças a Deus já. Já rola uma economia. A pastora, quando estava nos dias dela, chegava a desmaiar de cólica. Chegava a desmaiar. Perdi a mulher da minha vida, eu dava um beijinho assim, ela corria. Ai, meu príncipe. Funcionava. Vou ficar em casa, pai. Pelo menos adianta o almoço aí. Mas que ela vai fazer a maionese, que ainda vou ter que levar o frango assado. Já estou orando pelo futuro marido dela, porque esse vai ter que ser muito cabra macho. Esse, rapaz, para não ser pau mandado.
Então, queridos, voltando à mensagem, nós temos que ter Cristo e a sua palavra como firme fundamento e o nosso estilo de vida. Amém? Amém? Por quê? Porque vão passar os céus e a terra. Mas o que vai permanecer para sempre? Não é a palavra de Cristo? Sim ou não? Foi o que Jesus falou lá, ó, Mateus 24, 35. Renê, Mateus 24, 35. Ô Lili, não atrapalha o teu marido, Lili. Quando tu tá dando aulinha, ele não vai lá te incomodar. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão, vão permanecer para sempre. Por isso Jesus repreendeu Marta. Falou, Marta, tu está muito inquieta, muito preocupada com essas coisas aí, filha. A tua irmã escolheu a melhor parte, porque ela escolheu ouvir a palavra de Jesus. Os ensinamentos, as instruções eternas de Deus. E isso não será tirado. Isso vai permanecer para ela e para a futura geração da família dela. Deuteronômio 8, 3. Olha o que Deus estava querendo ensinar o povo hebreu na travessia e na peregrinação do deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da onde? Da boca do Senhor viverá o homem. Ó, vocês passaram por um momento de privação durante o deserto, mas eu dei água, eu dei pão, eu não deixei a roupa de vocês gastar, para vocês aprenderem que nem só de pão, nem só de comida, nem só de bebida vai viver o homem, mas sim de toda a palavra que sai da minha boca. Maria entendeu isso. Eu sei que a comidinha da minha irmã é a melhor, mas agora eu vou alimentar o meu espírito. Agora eu vou fortalecer e curar minha alma. Depois, beleza, nós vamos para o banquete lá, não tem problema. Mas agora eu vou parar aqui e eu vou escutar Jesus. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Palavra de Cristo. E se nós não atentarmos isso dentro da nossa casa para nos blindar, a gente está sendo bombardeado todo dia, toda hora de más notícias, gente. É de tragédia, de fatalidade, é de guerra, é de impunidade, é de injustiça, é de violência e por aí vai. E se você só receber essas notícias dentro da tua própria casa, o que vai ser da tua família? Desespero, depressão, angústia, aflição. E cada vez mais as pessoas estão sem paz. Cada vez mais as pessoas estão perturbadas no espírito, porque elas se alimentam dessas más notícias. E é por isso que o próprio evangelho significa boas novas. Por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. E se alimentar da palavra não é só vir domingo de manhã aqui e ouvir. É o mais difícil e desafiador para nós é viver, é confrontar. Jesus falou, olha, bem-aventurados são aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. E só ouvir por ouvir? Quanta gente que ouve? Hoje tem podcast, tem pregação no YouTube, tem rádio gospel e às vezes eu vejo uns artistas, cantores famosos até querendo falar da Bíblia, eles confundem tudo, né? Troca Jesus por Genésio,
Ele fala, meu Deus, sabe nada. E o pessoal, amém, eu recebo. Pior ainda. Então, o profeta disse, né, o povo de Deus está sendo destruído e arruinado porque falta exatamente conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E Jesus, depois que ele dá o sermão do monte, lembra lá Mateus 5, 6, 7, e aí ele vai concluir em Mateus 7, 24. Isso é tudo que eu estou falando para vocês. Se você não praticar, não vai adiantar de nada. É comparar o homem que construiu a casa na areia. Quando vier o problema, vai cair, vai ruir. Mas aquele que ouvir as minhas palavras e praticar, e acreditar, e obedecer, vai ser igual uma casa que foi construída com fundamento, que é rocha. Não vai cair. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir um problema, mas vai permanecer de pé. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Prudente, sábio, que edificou, ou seja, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ele está falando quem que é essa rocha aqui, gente? Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. Jesus é o nosso fundamento. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, ou seja, louco, ignorante, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ontem eu estava vendo uma matéria onde de cada 50% dos casamentos que eles acabam se divorciando, de cada 10 que se separa, 9 ou é por problema financeiro ou por problema de intimidade. Coisas, não vou dizer que são simples de se resolver, mas se tratado e cuidado, não viria ao extremo de uma separação e de um divórcio. Deus não se agrada de divórcio, até porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, a família, de fato, é de Deus. O casamento, de fato, é de Deus. E se nós não estivermos com a palavra como firmamento e fundamento da nossa família, grande será a probabilidade dela cair, de ela se abalar, de ela ruir. Porque hoje o maior alvo do inferno se chama família. Ele tem lutado de tudo que é armamento pesado para arruinar e desconstruir as famílias. E Deus tem nos levantado como um farol. Ontem eu estive no farol, e aí eu vi lá que tinha um... E à noite ele ficava... Para que as embarcações... Opa, aqui é terra, aqui é mar, aqui é... Para dar o direcionamento para essa embarcação chamada família. E nós não teremos naufrágio se nós tivermos como bússola e como luz a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Então, a nossa casa vai ter luz e não vai ficar na escuridão quando nós tivermos Cristo, quando nós tivermos Bíblia. Já tenho falado durante o mês, tire um dia da semana para fazer um encontro, só você e a tua família. Pastor, mas meus filhos são muito pequenos, não entende? Entende. Precisa fazer de 1h30, não precisa fazer de 1 hora. Que seja 15 minutos. Pegue um dos versículos que a gente tem trazido para vocês, que não são poucos, né? Bíblia não falta para vocês. Pegue um daquele versículo, medite, ministre, ore com eles. Vai fazer toda a diferença. Do que só deixar eles no celular. Estão deixando as crianças mais ansiosas, inquietas, agitadas. E não é nem por comida e bebida. É por celular, é por tablet. Ah, mas pelo menos não incomoda. Pega aí. Fica aí quietinho. Não incomoda, filho. Deus está nos dando a chance de a gente tomar a decisão certa. Eu quero concluir essa mensagem lendo com você o que Deus falou para o povo de Israel e que eu creio que Ele também continua falando para mim e para você. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família, tua descendência. Então Deus nos ama tanto, gente, que Ele não tem como impor isso para nós. Ele não tem como tomar a nossa vida a força e dizer, escolhe a bênção, escolhe a vida. Ele obrigou Marta a ficar na cozinha. Ligou, Marta, o teu chamado é, minha filha, capricha, que hoje eu quero comer bem. Marta também não poderia ter parado tudo na cozinha, fechado a porta, depois a gente vai ver isso. Agora eu quero sentar do lado da minha irmã e eu quero escutar Jesus. Podia ter feito isso? Sim ou não? Por quê? Porque Deus nos dá liberdade, Deus nos dá algo chamado livre-arbítrio. Eu creio nele. Mas Deus já sabe se a gente vai escolher o bem ou o mal, pastor, sabe, que Ele é soberano. Mas mesmo assim, você decide. Tu quer bênção para o teu casamento, tu quer ver os teus filhos voando, se tu decidir por isso, eu vou te ajudar. Mas tu quer escolher e decidir pela maldição, pelo erro, eu vou respeitar a tua decisão. Assim como nós que somos pais, que os filhos vão crescer e você vai ter que respeitar a decisão deles. Que antigamente, na década de 70, 80, 90, todo pai sonhava em um filho ser jogador de futebol, né? Graças a Deus já está mudando isso. Lógico que nós como pais sonhamos o melhor para os nossos filhos, mas eles é que vão decidir o que eles querem. Se vão para a direita, se vão para a esquerda, se vão para frente, se vão para trás. Você só tem que apoiá-los. Você só tem que fomentar e dizer, sonha mesmo, isso aí vai. Estamos aqui. Se Deus não obriga, por que nós vamos ter que obrigar? Se você obrigar, vai dar briga. Agora, quando a gente ama e cuida, eles vão ter confiança na decisão deles. Assim como nós temos confiança nas nossas decisões por Deus, porque a gente sabe que Ele nos ama, sabe que Ele já fez o melhor por nós através de seu Filho Jesus. Então o que eu tenho que decidir hoje? Continuar crendo, confiando e descansando no amor e da bondade que Deus tem por nós. Se nós criarmos as expectativas para o ano que vem, 2026, por aquilo que vem pelo Brasil, de repente a gente vai entrar em desespero, vai querer morrer. Mas eu decido crer, eu decido esperar, eu decido confiar no que está escrito por Jesus. Independente do que está por vir para o Brasil e no mundo. Ah, porque o anticristo, o espírito já está no mundo já faz um tempinho, gente.
Está se opondo a Cristo. E nós somos de Cristo. E Cristo vai prevalecer. O final da história a gente já sabe como é que vai ser. Amém? Então não tenha medo. Diga para a pessoa que está na hora da Marta baixar a bola na tua vida. E está na hora de Maria falar de verdade aí. Amém? Não estou dizendo que Marta não é importante, porque a gente precisa sim. A Marta faz parte da família. Ninguém vive sem a Marta. Mas na hora certa. Quem está me entendendo? Amém? Feche os teus olhos por um instante. E eu queria que, como Maria, você pudesse colocar aos pés de Jesus teu coração, tua família, teus sonhos, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tentado roubar a tua paz. É manhã de a gente, como Maria, quedar-se. Quedar-se é parar todo o movimento e dizer: Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação, mas tu sabes. E eu quero a tua direção, eu quero a tua orientação, eu quero a tua palavra, para eu tomar as decisões, para eu fazer as minhas escolhas. Paizinho, mais uma manhã que a gente tem o privilégio de ouvir a mensagem do teu reino, direcionada à nossa própria casa, direcionada para o nosso lar. E o Senhor tem nos ensinado aqui na Ohana que casa não é um amontoado de pessoas apenas. Não é uma casa de 2 pavimentos, 2 suítes, garagem com carro do ano. Mas mais do que uma casa, Deus está nos ensinando a construir um lar, aonde existem valores e não preço. Existem princípios e não modismo. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa queimar o nosso coração por essa palavra. Jesus Cristo, o verdadeiro e único firme fundamento da nossa família. Irão passar os céus e a terra, a ciência, a tecnologia, os poderes, as nações irão passar, mas a tua palavra vai permanecer para sempre. Nem só de pão o homem vai viver, mas sim de toda a palavra que sai da tua boca, Deus. Tu disseste lá no monte da transfiguração: esse aí é o meu filho amado em quem eu me agrado, a ele ouvi. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a voz de Jesus. Que o Espírito Santo ecoe no nosso espírito a palavra e a voz de Jesus para a nossa família. A voz e a palavra de Jesus para o nosso casamento. A voz e a palavra de Jesus para a vida dos nossos filhos. E para os filhos dos nossos filhos que virão. Porque a bênção da família do nosso Deus é até 1000 gerações. É até 1000 gerações. É até 1000 gerações.
E lá na cruz, Jesus já quebrou e desfez toda a maldição familiar e hereditária, seja ela espiritual, seja ela genética. Cristo levou sobre o seu corpo e já destruiu toda palavra e sentença contrária à nossa família. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós queremos e desejamos a bênção de Deus para a nossa família. A palavra de Cristo, como Maria, nós desejamos viver o bem de Deus para o nosso lar. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal